Você abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Será a leitura nesta noite, a leitura 4, versículos 21 a 31. Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31, fala sobre Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, são os filhos não da escrava, e sim da livre. Agora, meus irmãos, o texto da pregação nesta noite é o capítulo 5, versículos 1 a 12. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 12, será o texto da exposição desta noite. Enquanto lemos, lembremos que estamos lendo a Santa Palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que estar obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escárnio da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Esse é o texto da pregação. Vamos, em resposta à pregação, cantar o Salmo 122. Salmo 122, vamos cantar ao Senhor. Fiquei alegre quando ouvi, vamos à casa do Senhor, para lhe dar nosso louvor. Os nossos pés estão ali, entrando
Entramos em Jerusalém, por suas portas todos vêm. As tribos vão se reunindo, o povo todo do Senhor, para lhe dar o seu louvor. Os filhos dele estão subindo. Jerusalém, trono do Rei, cidade santa do Senhor, cidade que merece amor, onde domina sua lei. Estão aqui os tribunais, que Deus lhe dê a sua paz. Dê sua bênção aos que amam, que são os companheiros meus, os membros de Israel de Deus. Felicidade seja nela. Amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós daremos sequência à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Podemos dizer que já estamos mais da metade da viagem. Hoje chegamos ao capítulo 5. Porém, relembrando, irmão, o contexto geral desta carta, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que teve o seu apostolado questionado, e no capítulo 1 ele vai defender, capítulo 1, capítulo 2, ele vai defender não só o seu apostolado, que veio da parte do Senhor Jesus Cristo, e não por causa do homem, ou através de homem algum, mas também a própria mensagem que Deus entregou. No capítulo 2 ele vai dizer que ele é chamado para ser apóstolo dos gentios, e Deus já havia levantado também Pedro para ser apóstolos dos judeus, dos circuncisos. No capítulo 3 e 4, Paulo vai argumentar nesta carta acerca da justificação somente pela fé. Os capítulos 3, capítulo 4 nesta carta são capítulos centrais nesta epístola do apóstolo Paulo. Então nós temos aqui ele citando muito a experiência dos Gálatas, que estavam querendo deixar a justificação pela fé para viver a justificação pelas obras da lei, as obras cerimoniais, guardando dias, meses, anos, tendo cuidado com certos tipos de alimento, e principalmente no capítulo 5 nós vamos ver a ênfase para que eles praticassem a questão da circuncisão, que é também uma exigência da lei do Senhor, para serem salvos também em Cristo Jesus. Porém, no capítulo 3 e 4, Paulo vai pegar como exemplo o período patriarcal, que é muito antes do período da justificação pela fé. Ele vai pegar como exemplo Abraão, o pai da fé, que não foi circuncidado, mas creu, e a sua fé foi imputada por justiça. Ele foi justificado pela fé. E também no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo, ele vai fazer essa comparação, né? Antes, ele destaca o seu sentimento, que ele fica perplexo no capítulo 4, por causa dos irmãos que tinham a filiação em Cristo, era templo do Espírito Santo, haviam recebido o Espírito de Deus como filho da adoção, o qual ele clama Abba Pai, e pode orar ao Senhor, mas que estavam querendo retroagir, regredir na sua vida cristã. E aí Paulo vai destacar que os ritos judaicos são todos transitórios, são todos passageiros, e já havia alguns deles que estavam guardando dias, meses, tempos e anos. Então Paulo fica perplexo com isso. Será que eu trabalhei em vão para convosco? E terminando o seu último argumento, no capítulo 4 da sua epístola, Paulo vai falar uma alegoria, onde ele vai pegar as duas esposas do patriarca Abraão. Foi um dos últimos sermões que nós ouvimos, que fala de Agar como a escrava, como aquela que gerou filho na escravidão, e aquela que representa Jerusalém terrena,
aquela que de fato foi expulsa da casa de Abraão, ela que representa a lei, ela que representa o Monte Sinai, a Jerusalém terrena. Mas também Paulo vai pegar como exemplo a esposa legítima de Abraão, que é Sara. Sara, ela é colocada como aquela mulher de fato livre. E os seus filhos que nasceram, no caso, o filho da promessa, que é Isaac, é também livre. Então, Sara é o padrão de modelo, né? Vamos dizer assim, é o modelo que o Paulo coloca nessa sua carta, principalmente do versículo 21 ao 31 do capítulo 4, de que Sara representa aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que são regenerados, daqueles que confiam na salvação somente pela fé. Então, a promessa de Deus que foi feita a Abraão, ela é cumprida na pessoa de Cristo, que é o cumprimento pleno, não é, do filho que havia prometido a Abraão. Isaac cumpre, mas não cumpre plenamente esta promessa. A gente sabe que depois isso vai se cumprir plenamente na pessoa de Cristo. Então, Paulo diz que, irmãos, vocês são filhos não da escrava, vocês são filhos da livre, vocês são justificados. Porém, aquela igreja estava sendo perturbada por um grupo chamado de judaizantes. Aqueles homens estavam ensinando de que era necessário não só guardar dias, meses, tempos e anos, mas certo tipo de comida. Olha, isso aqui não pode comer, isso aqui não pode você tocar. E também a questão da circuncisão, aquela pequena cirurgia, né, no membro masculino, onde removia a pele. Então eles tinham que praticar isso para ter a salvação em Cristo. Possivelmente, o capítulo 5 a 6, que Paulo vai abordar, vai tratar da vida prática daqueles irmãos naquela igreja. Por quê? Porque talvez o judaísmo estivesse dizendo assim, os judeus naquela igreja, né, alguns dos judaizantes, melhor dizendo, estivessem pensando assim, olha, o cristianismo está crescendo, é bom que ele não se afaste da gente. Então é bom a gente dizer, olha, é claro que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que precisa mais alguma coisa. Vocês precisam também circuncidar. Então sempre é Cristo mais alguma coisa. O homem sempre querendo acrescentar salvação pelas obras, na obra perfeita de Cristo. Então parece-me que nesse capítulo 5 aqui, Paulo traz um confronto sério, porque como se aqueles irmãos, além de já estar ouvindo há muito tempo, alguns deles, o ensino acerca da prática dos ritos judaicos, eles não só estavam agora ouvindo, mas parece-me que já está próximo deles circuncidarem. Então imagina como seriam aquelas igrejas, que aqueles irmãos haviam começado bem, que estavam fiéis, que estavam servindo ao Senhor, que criam na salvação somente pela fé, mas que devido à perturbação, e esta é a palavra que a epístola usa mais de uma vez, eles estavam agora sendo levados a ter esta prática. Então o capítulo 5 e o capítulo 6 dessa epístola, que são os finais dessa epístola, os últimos capítulos, Paulo vai tocar no tema da vida prática. Por isso que está nesse capítulo lindo, capítulo 5, o fruto do Espírito, né? Em contrapartida também ele vai falar o que são aqueles que estão vivendo na carne, que não nasceram do Espírito, as obras da carne, né? As diversas obras da carne. Capítulo 6, sobre levar a carga um dos outros. Então esses últimos capítulos dessa epístola, Paulo vai confrontar. Ele está tenso. É aqui que nós chegamos no capítulo 5, versículo 1 a 12. Na sua Bíblia deve ter aquele títulozinho em cima, né? Ou uma coisa ou outra. Se você ver, Paulo já está deixando bem claro aqui. O título, claro que não é Paulo, né? Mas assim, o assunto desse capítulo está falando de fato isso aí. Ou a lei salva e você pega essa estrada e segue ela até o caminho, e arque com as consequências dela e as exigências dela, ou Cristo. Ou somente Cristo. Ou somente a fé. Obra do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, não tem como conviver ou estar no mesmo lugar em relação à salvação, a lei, com as suas obras e a salvação pela fé. Não tem como conviver. Ou é lei ou é Cristo. Então ele começa deixando bem claro, porque ele termina o capítulo 4, versículo 31, dizendo, vocês não são escravos, vocês são filhos da livre. Vocês são livres. E no 5 ele continua, porque está ligado ao capítulo anterior, dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele está dizendo, Jesus não libertou vocês da condição que vocês viviam no pecado, para de novo vocês viverem a vida de escravidão. Jesus libertou para vocês serem livres.
E nós vemos isso no Evangelho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, que é Cristo. Jesus disse, eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no versículo 1, nós temos esta expressão aqui. Então, hoje, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus no seguinte tema. Cristo nos libertou para que vivamos firmemente nossa liberdade. Para que vivamos firmemente a nossa liberdade. E nós vamos ver agora no versículo 1, essa liberdade em Cristo deve ser preservada, é a abertura, é a introdução, vamos assim dizer, né, desses outros versículos. Segundo lugar, dos versículos 2 a 6, nós vamos ver que a justificação não vem das obras, por que isso? Porque a circuncisão, aquela prática, ela é inútil, e os versículo 2 a 6, Paulo vai estar mostrando estas verdades. E, por último, o terceiro ponto, o evangelho não pode ser corrompido. Então ele vai trazer nos versículos 7 a 10 alguns alertas sobre as influências erradas que estavam influenciando a vida daquela igreja, né? E na conclusão, nós vamos ver o desejo deste pastor, do apóstolo Paulo, do versículo 11 a 12. Então, amados irmãos, chegando agora no versículo 1, nós vemos o texto bíblico. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, aquele povo vivia preso antes, escravo. Seja os pagãos, que eram o mundo gentílico, seja judeus, que viviam presos aos ritos e às cerimônias do judaísmo. Quer queira, quer não, havia uma escravidão do lado dos judeus, uma escravidão da lei, porque a lei escravizava, ela não trazia salvação, ela não produzia justiça perante Deus. Ela apontava o pecado, mas era incapaz de libertar o homem. Ela era como uma algema, no qual fazia prender o homem, para que ele pudesse, de fato, estar vendo a vontade de Deus, mas não vivendo ela de forma completa. Então percebam que os judeus foram libertados pela obra de Cristo, e muitos gentios também, porque a gente viu que na carta aos Gálatas, muitos gentios eram pagãos, serviam aos outros deuses, tinham ídolos, e eles eram escravos do pecado, eram escravos do mundo, era escravo da sua carne, era escravo de Satanás. Então, para ser libertado dessa condição pecaminosa, só a obra perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, meus amados irmãos, no verso 1, Paulo abre bem essa carta, dizendo, olha, vocês foram libertos, vocês são filhos da livre, não é para viver agora como escravo, e vai voltar de novo a essa vida de escravidão? Faça isso não, se coloquem de pé, e a palavra aqui, permanecer firmes, estejam de pé, fincados, como um carvalho, né, que tem raízes profundas, quando vem a tempestade, ele se curva, mas ele não sai do lugar onde ele está. E as suas raízes profundas faz com que ele também tire nutrientes, assim, da terra. Então, Paulo dá ordens aqui, exortações. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Paulo estava dizendo, olha, vocês estão ouvindo todas essas coisas. Vocês foram livres, vocês são livres, estão livres. Cristo libertou. Vivam esta liberdade. Veja a condição de filho de Deus que vocês estão. Vocês são filhos por adoção, vocês são herdeiros da promessa, vocês são filhos de Abraão pela fé. O Espírito Santo foi derramado em seu coração, pelo qual você clama, Abba, Pai. E agora vocês querem viver de novo a vida de escravidão ao praticar a circuncisão? Vocês querem colocar esse jugo de novo? Interessante que a palavra jugo aqui eram madeiras que eram usadas no mundo animal, que unia dois bois, né? O boi ficava na passiva e o dono colocava um peso no pescoço dele e no outro, e os dois saíam arando a terra, e tinha ali que trabalhar muito, e trabalhava demais. Então Paulo usa essa imagem do mundo da agricultura, dizendo, vocês vão permitir, uma vez que vocês estão livres, que estes falsos mestres coloquem esse jugo no pescoço de vocês, que é o jugo da escravidão. Não façam isso não. Cristo nos libertou do pecado. Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou do legalismo, da escravidão,
dos deuses. Então, a liberdade cristã, ela não é uma liberdade para viver no pecado. Não é uma liberdade para voltar a viver naquela prática da lei civil, cerimonial, que o homem não consegue cumprir. Você foi liberto para viver na graça e no Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, esses irmãos precisavam ser chocados logo na abertura dessa epístola. Agora, os versículos 2 a 6, nós vamos ver agora ele tratar sobre a justificação. Não vem das obras. E ele vai deixar bem claro isso quando ele explicar de que a circuncisão, ela é inútil. Ele destaca e começa falando com sua autoridade. Ele diz, eu, Paulo, versículo 2, eu, Paulo, então ele é um apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, é ele que está falando, é ele quem está se identificando nessa carta. Ele não diz os pastores, os apóstolos, ou Jesus Cristo. Ele está, claro que ele está falando a autoridade de Jesus Cristo, mas ele não tem medo de colocar nesta carta o nome dele. Ele é pastor daquela igreja, daquelas igrejas, daqueles irmãos, daquela região, né? Que nós já vimos em outro sermão. Então, eu, Paulo, vos digo, porque parece que aqueles homens da igreja já estavam assim, com o dia marcado para fazer a circuncisão. Já estava muito próximo. Aqui no capítulo 5, não quer dizer que eles tinham feito a circuncisão, eles estavam próximos a fazer a circuncisão. E assim estavam passando para outro evangelho, e muita coisa na teoria já havia recebido, do ensino daqueles falsos mestres, só que agora é como se você dissesse assim, não, agora eu vou aceitar o ensino dos judaizantes e vou me circuncidar. Então Paulo vai deixar claro o seguinte, se vos, e ele fala da igreja, daqueles irmãos, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se vocês dizem que tem Cristo e a salvação em Cristo, e querem agora também circuncidar-se, vocês estão procurando salvação pelas obras. Então Cristo não adianta de nada, não tem proveito nenhum. É inútil tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pela vida de vocês. Se vocês deixarem circuncidar, ou seja, vocês estão na passiva, deixa acontecer esse rito na sua vida, uma vez que vocês têm Cristo, são salvos, de nada aproveitará Cristo. Cristo é só um apêndice. Cristo é só mais uma coisinha. De nada vos aproveitará. Cristo não terá valor nenhum para vocês. Porque a verdadeira salvação, irmãos, não é pelas obras. Aqui, pense nisso. O que está em jogo aqui não é só um ato cirúrgico da circuncisão. É justamente a fé também na salvação pelas obras. Então, ou Cristo, ou a salvação pelas obras. Então, Paulo está deixando claro aqui, aqueles que praticarem na igreja a circuncisão, é inútil a obra de Cristo. É inútil o Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E ele deixa claro, pratiquem, versículo 3, de novo testifico, mais uma vez, ele usa a linguagem aqui do tribunal, como testemunha. Ele diz aqui, olha, eu testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está também obrigado a guardar toda a lei. Então ele está deixando claro, olha, a salvação é em Cristo. Mas para morar no céu, se você conseguir cumprir toda a lei de Deus sem quebrar um mandamento, você morará no céu. Mas depois da queda de Adão, depois do pecado, quem pode cumprir a lei do Senhor? Aquele que não guarda o mandamento do Senhor é maldito. Se quebrar um só mandamento do Senhor, né? É como, por exemplo, um homem que está dirigindo um carro e passa no sinal vermelho, e nesse sinal vermelho o guarda apita, e ele para e vem multar. E aí aquele pai de família diz, ô, seu guarda, eu sou um homem que paga os impostos, eu não tenho causa na justiça, eu nunca fui a uma delegacia, eu sou um homem honesto, eu cumpro com a lei aqui na terra. E o guarda sorrindo e diz, tudo bem, mas você quebrou uma lei de trânsito, então você está sendo multado. Vá bem, cidadão. E ele pode ir embora, mas com uma multa, porque ele quebrou um aspecto da lei aqui nesta terra, que foi a lei de trânsito. Então perceba, Paulo está deixando claro que aquele que não permanece nas palavras escritas da lei é maldito. Então Paulo está sendo bem claro, dizendo, essa via que vocês querem pegar, versículo 3, eu estou testificando, quer circuncidar, mas está obrigado a guardar toda a lei. Então não é só ser circuncidado, é viver até morrer sem quebrar nada da lei. Agora, se quebrar a lei, se prepare para a ira de Deus. Se prepare para a condenação.
se prepare para a maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós ouvimos esta pregação aqui. Porque não cumpriu toda a lei de Deus. E a exigência da lei de Deus é esta: cumpra esta lei e você viverá. Mas o homem não consegue cumprir. Porque a lei foi dada justamente, meus amados irmãos, para revelar o nosso pecado, para revelar a nossa incapacidade, a nossa limitação. Então Paulo está como se fosse no tribunal, dizendo: eu testifico aqui de novo, de que se você circuncidar, se deixar circuncidar, deve também estar obrigado a guardar, toda a lei. E aí a consequência disso, de Cristo vos desligaste. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Veja o tom pastoral que ele está colocando. Se vocês querem ir por este caminho, se deixar circuncidar, eles não estavam circuncidados, eles não haviam caído da graça, mas Paulo está usando um tom exortativo, um tom pastoral. Ele está, de fato, aqui exortando firmemente, está repreendendo ele e dizendo verdades profundas. Se vocês fizerem isso, vocês estão desligados de Cristo. Vocês que querem se procurar ser justificados, ser declarado justo perante Deus pelas obras da lei, da graça soberana do Senhor, vocês caíram. Irmãos, que exortação pastoral. Alguns pegam esse texto, principalmente os grupos dos arminianos, para dizer: olha aí, pode se desligar de Cristo, pode cair da graça. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está trabalhando no campo da hipótese. Ele está deixando claro: se vocês fizerem isso, se deixar circuncidar, vocês desligaram de Cristo. Então, são avisos da aliança, são chamadas a responsabilidades, são repreensões para que aquela igreja do Senhor, meus irmãos, aqueles irmãos pudessem despertar desse sono indolente, dessa loucura, dessa fascinação, como ele usa na sua epístola. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça caíste. Agora, ele diz em relação a ele e aos crentes da igreja: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Se vocês querem procurar circuncidar-se, justificar pela circuncisão, pelas obras da lei, vocês estão obrigados a guardar toda a lei. Nós, porém, versículo 5 desta epístola, do capítulo 5, pelo Espírito, não é por força própria, não é por obras, não é por esforço humano, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém de quê? Não das obras, não da lei, não da circuncisão, mas que provém da fé. O justo, ele diz em Romanos 1,17, viverá por fé. Então, meus irmãos, a justiça vem da fé. Quando um crente crê na obra do justo que é Cristo, daquele que obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus, daquele que sofreu também todas as penalidades da lei no seu lugar, aquele que obedeceu fielmente ao Pai, e o crente crê naquela obra que ele morreu na cruz do Calvário em seu lugar, ele é declarado justo perante Deus. Seu coração é regenerado, ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo, porque ele recebeu uma fé que não estava nele, vem de Cristo. A fé que uma vez foi dada ao santo. Hebreus 12 diz que Cristo é o autor e consumador da fé. Então, é esta fé que de fato vai produzir esta justiça, a ponto tal de Deus, por causa do seu Filho, olhar para mim e para você como se nós nunca mais tivéssemos cometido pecado algum. E ele continua, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. É possível que na igreja aos Gálatas, alguns outros membros dos gentílicos pudessem pensar assim: alguns querem até circuncidar, mas eu não vou entrar nessa não. Dá para mim não. Eu vou ficar sem me circuncidar. Eu nasci assim, eu vim do paganismo, eu creio só na obra de Cristo e vou ficar assim mesmo. Então, veja o valor de eu não ser circuncidado. Talvez alguns estivessem também até se gabando, dizendo: eu não quero seguir esses judaizantes. Talvez nem todos foram enganados.
e tivesse isso no coração também, como se fosse uma salvação pelas obras. Vejam, eu não fui circuncidado, ele foi. Paulo está dizendo, olha, nem circuncidado, nem judeus, nem aqueles que quiseram praticar isso, nem os que não fizeram nada. Nada dessas coisas contribui para a sua salvação e justificação, ser declarado justo no tribunal de Deus, ser declarado inocente. A culpa ter sido perdoada, o pecado ter sido perdoado, isso não tem valor algum. Paulo diz no versículo 6, mas a fé que atua pelo amor. E aqui uma coisa interessante, que Paulo está dizendo que esta fé, como causa, esta fé como raiz, ela não está só. Ela atua pelo amor. E a palavra atuar aqui, irmãos, é a palavra que surgiu a nossa palavra aqui no Brasil, energia, do grego energel. Então, energia é uma fé viva, é uma fé vibrante, é uma fé que faz, é uma fé ativa, é uma fé que atua pelo amor. Não é uma fé morta. Não é aqueles crentes dizem assim, não, eu tenho fé em Cristo Jesus, como disse Tiago em sua epístola. Então, mostra a tua fé pelas tuas obras. Então perceba que a regeneração, a justificação pela fé, somente, ela é a causa. Mas aquele que foi salvo, aquele que foi regenerado, aquele que foi justificado somente pela fé, a sua vida vai ter frutos. O fruto do Espírito, que nós veremos nos sermões mais à frente, são provas desta fé que atua pelo amor. Então esta fé, ela é envolvida no amor. É como se fosse assim, a fé é a raiz e o fruto é o amor. É o amor, o combustível que está energizando, que está junto com esta fé que está em nosso coração. Este amor que eu e você temos, devemos ver que é obra de Deus. É um amor que Deus derramou em nosso coração e ele permanece em nosso coração, mas é um amor que devemos amar ao Senhor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, e aí a prova da nossa fé, que somos salvos em Cristo, justificados, é amar a lei do Senhor, a lei moral, os seus 10 mandamentos, e nós fazemos por amor, por gratidão, não por obrigação ou temor. Nós fazemos porque amamos ao Senhor. Todas as exigências da primeira tábua, todas as exigências da segunda tábua, nós fazemos isto em amor. Amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, amamos ao nosso irmão. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, é inútil querer se agarrar para ser salvo através da circuncisão. Não tem valor nenhum. Mas a fé, sim, ela tem valor. E ela atua pelo amor. É muito bom quando servimos ao nosso Deus por amor e gratidão. Temos que ter isso em mente. Não podemos ir ao culto porque é uma obrigação. Não devemos ofertar ao Senhor com um coração ingrato. Devemos fazer por gratidão. Devemos estar diante da presença dele, não porque os presbíteros convocaram este culto em nome do Senhor, que é uma santa convocação do Senhor, mas por causa do Senhor. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos ama, e nós amamos a Ele. Então, o primeiro dia da semana é o momento que a nossa fé precisa ser fortalecida pela pregação da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então pense nisso, meus irmãos. Paulo mostra que buscar a salvação por obras é negar a suficiência de Cristo. Ou Jesus, ou nada. Não tem mais alguma coisa. Em nenhum outro a salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Então quem confia na lei, então viva. Pega essa estrada. Aguente as consequências, vá até o final, está obrigado a cumprir totalmente todas aquelas cerimônias. Mas o cristão que vive pela fé, atua pelo amor, não por rituais. Ele serve como sacrifício vivo perante o seu Senhor. Onde está a sua confiança, meu amado irmão? Está na cruz? Está na obra de Cristo? Onde está depositada a sua fé? Nos seus próprios méritos, no seu próprio esforço? Como você comparecerá diante de Deus confiando em quê? Naquilo que você fez ou naquilo que Cristo fez por você? A fé verdadeira produz este amor,
produz gratidão, não produz orgulho espiritual. Então, Paulo está combatendo nesse segundo ponto esta verdade. Terceiro ponto, irmão, nesse texto, nós vemos nos versículos 7 a 10. O evangelho não pode ser corrompido. Não pode ser corrompido. Então, aqui ele vai trazer mais exortações e perguntas e alertas sobre as influências erradas. Se você vê o versículo 7 desta carta, Gálatas 5, versículo 7 e diante, você vai ver esses alertas. Ele constata no versículo 7, na verdade. Ele diz, vós corrieis bem. É um verbo, né? Corrieis bem. Ou seja, no passado, vocês estavam correndo bem. E a ideia aqui, irmãos, da imagem é de atleta. Ele usa a figura de um atleta que está correndo e no estádio. Ele está dizendo, corrieis bem. Como era bom no passado a sua vida. Como você se via bem. E nós ouvimos muitas vezes na nossa vida cristã era assim, né? Nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo, no passado eu era assim. No passado eu se via assim. Então, por que mudou? O que mudou? O que levou você a mudar? Houve regressão ou houve crescimento da sua vida cristã? Lembre-se, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então pense nisso. Paulo está dizendo, vocês correram tão bem. E ele pergunta, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? E a imagem aqui, irmãos, é que aquela pista tão bonita, que o atleta toda vez corria bem, alegre, foi implodida. Quebraram, deixaram pedras, criaram obstáculos para que aquele servo do Senhor não pudesse estar mais vivendo, continuamente obedecendo a verdade do Evangelho. E Paulo, no versículo 7, diz isso, olha, querem corromper este Evangelho, querem corromper a sua vida. Versículo 8, ele diz, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Olha, este ensinamento, esta doutrina, na linguagem moderna, esta lábia que estão querendo colocar que existe salvação em Cristo, mas também pela justificação pelas obras através da circuncisão, isto não vem daquele que vos chama. Ou seja, o Cristo que chamou a Paulo no caminho de Damasco, o Cristo que separou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, o Cristo que havia chamado aqueles irmãos, aquela igreja, a servir ao Senhor, ele não colocaria obstáculo para fazer com que eles parassem na caminhada, para que a carreira fosse reduzida e, por fim, parou, estagnou. Teve pit stop, ficou ali parado e não mais continuou. Por que vocês não estão obedecendo mais a verdade? Quem foi que fez isso? E ele detecta aqui, ele sabe quem é. São os ensinos dos falsos mestres naquela igreja. Então está dizendo, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ora, se não vem daquele que chamou, que é Cristo, pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, vem de quem, irmãos? O falso ensino vem do diabo. O falso ensino vem de Satanás. O falso ensino faz a igreja travar. O falso ensino divide a igreja, cria facções, partidarismo. O falso ensino faz com que os crentes fiquem frios e até muitos mornos, que lá na igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim em Apocalipse, queria eu que você fosse frio ou quente. Se assuma a postura, ou seja quente, ou seja frio. Mas esse meio termo, eu sou crente e morno, eu vomito da minha boca. A primeira carta que Cristo mandou para a igreja de Éfeso, o que é que o Senhor diz? Corrias bem, aquele que fala. E o Senhor diz lá, volta ao teu primeiro amor. Não tem novidade, não tem inovação, não tem que caminhar no futuro e descobrir novas estratégias. É arrependimento, meus amados irmãos. É confissão de pecado. É dizer ao Senhor, trabalha a minha vontade e muda esse meu coração corrupto para que eu te sirva com todo o meu coração. Que eu não caia, Senhor, na religiosidade, que eu não caia no legalismo, que eu não seja um crente cumpridor de regras, mas que eu te sirva com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha vida, por amor ao Senhor que me chamou. Quem lhe chamou, meu amado irmão, foi o Senhor. Ele não lhe chamou para você ficar sentado em bancos. Ele chamou para você usar seus dons,
Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem o Espírito Santo. Você foi regenerado. Seu nome está escrito no livro da vida. E o que você tem feito para o seu Salvador? O que você tem feito para o seu Senhor? De que forma você tem demonstrado gratidão e obediência, a fé obediente ao Evangelho e a esta verdade, queridos? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Aquilo que leva você a parar, a empoeirar, a estagnar, a não progredir. Lembre-se, não vem de Deus. Vem dos seus inimigos. Pode ser o mundo, o mundanismo. Pode ser a carne, a natureza caída, seu coração corrupto. E pode ser Satanás, o diabo. Nós temos que lutar contra Satanás com a graça do Senhor. Então, o que é que Paulo está deixando claro aqui no versículo 9? Olha, a massa estava tão bonita, a massa estava tão boa, mas alguém veio e colocou fermento. E ele usa aqui, meus amados irmãos, no versículo 9, um provérbio que era daquela época. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aquela massa lá e bota só um pouquinho de fermento. Não, mas isso é besteira. É só a circuncisão. É só uma pequena cirurgia. É só uma remoção pequenazinha de uma pele. Acabou-se. Por que tanto problema? Por que criar tantas coisas? Por que escrever uma carta exortando? Isso é besteira. O judaísmo sempre não praticou isso. Não foi Deus que instituiu? Muitos vão dizer, é mesmo. E Paulo está dizendo, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Não vem do Senhor. Isso é fermento que está levedando toda a massa. Ele está sendo bem forte aqui na exortação. Mas como pastor que ama a igreja, ele tem confiança no Senhor e naqueles ovelhas do Senhor. Versículo 10, ele diz, confio de vós. Eu confio em vocês, no Senhor. Eu não confio em vocês por vocês. Eu confio no Senhor. Eu confio em vós. Eu confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Ele está dizendo, eu acredito que todos vocês aqui, eu acredito que vocês não vão, por causa do Senhor, alimentar mais este sentimento de que eu preciso de Cristo e eu preciso da circuncisão. Está alertando sobre essas influências erradas na vida da igreja. O evangelho não pode ser corrompido. Não alimentem outro sentimento. Qual sentimento eles devem alimentar? Filipenses fala, tende em vós o mesmo modo de pensar, ou seja, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e obedeceu ao Senhor até a morte e morte de cruz, sendo um servo obediente, um servo sofredor. Então Paulo está dizendo, não alimente nem outro sentimento, mas aquele, agora ele vem com o cajado, ele confia de vós, abre o coração, não façam isso, não nutram esses pensamentos, estejam alertas, levantem as antenas, mas aquele, ele usa aqui o singular, aquele que vos perturba. Claro que por detrás está Satanás, e é ele que perturba a igreja, a paz da igreja e a divisão da igreja do Senhor. Mas aquele que vos perturba, alguns diziam que aqui se refere a um líder dos judaizantes, não sabemos quem é. Outros dizem que até hipoteticamente os judaizantes devem estar usando assim, olha, a gente está aqui ensinando, mas Pedro defende isso aí também. Mas isso não é verdade, essa teoria. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, que autoridade, irmãos? Seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele vai experimentar o juízo de Deus na sua vida. Deus santo, Deus justo, vai pegar a sua mão e vai pesar, seja ele quem for. Não é a primeira vez que ele está falando que a igreja está sendo perturbada. Porque uma coisa, meus amados irmãos, é aqueles irmãos, e muitos deles que receberam a mensagem do Evangelho no primeiro momento, e vão dormir em paz. E vão dizer, poxa, nós éramos pagãos, e Cristo nos ama e morreu por nós, nos liberta. Eu creio nesta verdade. E podia deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas depois de um tempo, chega um grupo, vindo de Jerusalém, talvez um grupo de fariseus, e chegando lá começou a ensinar, dizer, olha, tem Cristo que salva, mas também tem uma coisa, se você não cumprir, você não será salvo.
Então pense agora como esse irmão, que até então só tinha aquele ensinamento maravilhoso, glorioso do Evangelho, solos Cristos, sola fide, sola gratia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. E agora tem mais os ritos mosaicos, os dias, os sábados, os alimentos, a circuncisão, e cumprir, viver obrigado na lei. Como ele vai dormir agora com dois pensamentos? Vai dizer, rapaz, a lei e Cristo. E é justamente aqui o capítulo 5, o pastor diz, não é a lei e Cristo, é ou a lei ou Cristo. Os dois não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não pode ser salvo pela lei e por Cristo. Ou você confia em Cristo como seu suficiente Salvador, ou você confia na lei, mas tem que viver conforme as regras da lei. Esses que vos perturba, que tira paz, aquele ensino maravilhoso foi estampado perante a vida dos Gálatas, conforme os primeiros capítulos. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo denuncia, meus irmãos, a influência destrutiva aqui dos falsos mestres. Ele reafirma que não prega a circuncisão, e sim o escândalo da cruz do Senhor. Ele usa uma linguagem dura que distorce o evangelho aqui. Precisamos estar atentos com isso. Precisamos ter cuidado com doutrinas que parecem piedosas, mas são legalistas, são regras humanas, distorcem o evangelho da graça do nosso Senhor. O evangelho deve ser guardado como algo de valor. Deve ser guardado e protegido com zelo, mesmo contra as pressões culturais que nós vivemos hoje, contra as ideologias que se apresentam diante de nós, sejam expressões mundanas ou até religiosas ou de seitas. Precisamos ter em mente esta verdade, irmãos. Agora veja como ele conclui este texto. Ele vai dizer que esse seja condenado, não é? Mas ele diz, eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continua a ser perseguido? Porque possivelmente os judaizantes estavam dizendo, olha, Paulo está aqui pregando contra a circuncisão, mas ele circuncidou Timóteo. Então ele também prega a circuncisão. Paulo é pregador da circuncisão. E aqui nos últimos versículos, principalmente o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele está mostrando justamente isso. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ou seja, se eu estou falando a mesma linguagem dos judaizantes, por onde eu passo, por que eles me perseguem? Então a ideia é, eu não estou pregando a circuncisão. E vocês estão usando de estratégia para demover vocês da verdade. E ele diz no 11, por que continuo sendo perseguido? Por que eu continuo sendo perseguido se eu prego a circuncisão? Mas Paulo não foi chamado para pregar a circuncisão, não. Paulo foi chamado para pregar o evangelho de Cristo e este crucificado. Em Coríntios ele diz, outra coisa não quis saber entre vós, e não usei de sublimidade de palavras, mas anunciei Cristo e este crucificado. Eu não me glorio em nada, a não ser na cruz de Cristo, o qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está para mim. Então ele diz, logo está desfeito o escândalo da cruz, porque os judeus se escandalizavam com a cruz. Ele dizia, como pode o Messias, o Salvador, vir buscar o nosso Messias, terminar numa cruz? Que é isso? Cuspia no chão. E até hoje, Israel com seus judeus lá, religiosos, se passar um cristão carregando uma cruz, eles cospem no chão. Então, muito cuidado com essas ideias de que os judeus é nosso irmão. Eles precisam também do evangelho. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. A morte do nosso Salvador na cruz, para o judeu, foi escândalo. Mas para nós não. Ali está a nossa vitória. O rei triunfou na cruz, com coroa de espinho. Ali está o seu trono majestoso na cruz do Calvário. Foi lá que ele viu o meu seu pecado e morreu e disse, está consumado. Pagou completamente por todos os meus e os seus pecados. Que glória maravilhosa, meus irmãos. Ele pagou pelos seus pecados passados. Ele pagou pelos seus pecados presentes. E ele pagou pelos seus pecados futuros. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe mais perdão para a sua vida. Existe mais misericórdia para a sua vida.
do que tempo de vida que você tem para pecar. Este é o nosso Deus que amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho no tempo determinado, nascido sob a lei, nascido sob mulher, para buscar e salvar o que se havia perdido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Mas não, quando Paulo chegava e mostrava a pregação da cruz, a obra perfeita de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, os judeus não aceitavam isso, era escândalo. Mas lá havia uma conversa, uma narrativa dizendo, Paulo prega a circuncisão. Como ele conclui isso, irmãos? Ele conclui expressando um zelo profundo. Versículo 12. Tomara, esse é o desejo, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Que desejo, né? Alguns dizem aqui, Paulo pecou. Ele desejar os falsos mestres se mutilarem. Só que a ideia aqui de mutilação, irmãos, é de que eles fossem até as últimas consequências. Porque eles estavam pregando na igreja, vocês precisam se mutilar através da circuncisão. E Paulo diz, não faça só circuncisão, não. Façam castração. Esta é a linguagem aqui. Tomara que vocês virassem eunuco, por vocês estarem incitando a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, a viver em rebeldia, a viver contra o Evangelho. Veja o amor pastoral, veja a honra que ele tem pela noiva do Cordeiro, veja a honra e o respeito que ele tem pela glória de Deus e o desprezo pela glória dos homens, meus irmãos. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E naquela cultura adjacente, principalmente na Frígia, existia um culto a deusa Cibele, que era um culto pagão, que para ser sacerdotes, muitos deles se mutilavam e se tornavam eunucos. Então muitos gálatas entenderam isso aqui. Olha, se vocês querem tirar um pedacinho na cirurgia da circuncisão, arranca logo tudo, porque assim é mais salvação, é mais glória. Tomara até se mutilassem. Mas alguém pode dizer assim, mas por que Paulo diz isso? Que é isso? Mas e Cristo que disse? Aí daquele que trouxer escândalos para um dos meus pequeninos, seja pedra de tropeço, que traga escândalo. Jesus disse, sabe o que seria melhor, em vez do escândalo? Pegar uma corda, amarrar no pescoço, pegar uma pedra bem grande, de moinho, amarrar essa corda nessa pedra, ir para um penhasco, e olhar o mar lá embaixo, e jogar esta pedra e se jogar no mar. Jesus disse que seria melhor isso do que trazer escândalo para os pequeninos do Senhor. Amarraram a pedra de moinho no pescoço e jogar ao mar. Então Paulo, ele está mostrando aqui o zelo santo pela obra do Senhor, meus irmãos. Enfim, tenha isso em mente. A salvação não é pela lei, é pela graça. A salvação não é pelas obras, é mediante a fé em Cristo Jesus. Nada que você faça pode acrescentar a sua salvação. Nada. Nem rituais, nem tradições, nem méritos humanos. Mas esta fé que existe em você, ela é demonstrada pelos frutos. E o amor energiza isso. A vida de obediência no amor. A fé que atua pelo amor. Pense nisso. Fique firme, meu amado irmão, nesta verdade. Não troque esta verdade do Evangelho por nada, por falsas doutrinas. Fique firme na liberdade que Cristo conquistou, não para dar lugar à carne, mas para viver para a glória dele. Esta fé atua pelo amor, deve ser a marca da minha vida, deve ser a marca da sua vida, deve ser a marca do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, você possa ser fortalecido nesse texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 12. Amém.